A paz, ao Senhor, boa noite, né? É um motivo de muita alegria trazendo aqui a palavra do Senhor para as nossas vidas, né? Para a vida de cada um aqui. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus para a gente meditar na palavra. Marcos 4, a partir do versículo 37, amém? O tema da minha pregação nessa noite é vencer as tempestades, né? Então nós vamos fazer uma leitura aqui rapidinha para ganhar esse tempo. 4,37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não se importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. E aí, então, nesses versículos que o Senhor me deu, né, para me trazer uma palavra aqui para vocês, eu tirei desse versículo as tempestades do dia a dia que nós vivemos, né? Então aqui, pelos versículos que nós acabamos de ler, nós observamos que Jesus saiu ali depois de alguns milagres que fez, e ele pegou o barco para passar para outra banda do rio com os seus discípulos. E nós vemos aqui na palavra do Senhor que a palavra do Senhor diz que o mestre foi dormir e os discípulos ficaram ali. E a palavra do Senhor diz que veio um vendaval forte, né, um temporal, e começou a castigar aquela embarcação, né? Pelo que nós podemos ver, que aquela embarcação não era um Titanic ali da vida, né? Uma embarcação doméstica, porque imagino que naquele tempo não teria assim uma embarcação tão forte, né, para suportar essas ventanias temporais. Então nós observamos que foi grande ali a tempestade. E o que eu observei aqui nos versículos, que os discípulos começaram a perder o controle, né? Começaram a perder ali o controle da situação, porque as ondas estavam castigando aquela embarcação, estavam surrando ali o barco. E nas nossas vidas, nos dias de hoje, é assim que nos sentimos. Quando começamos a passar por alguma tempestade, começamos a nos apavorar, começamos a ficar impacientes, começamos a perder o autocontrole, né? Começamos a nos apavorar. E hoje nós temos que estar ligados na videira, ligados no Senhor para passar qualquer tipo de tempestade. Eu tenho certeza que cada um aqui deve ter passado por várias tempestades. Eu passei por muitas tempestades. Mas o Senhor é aquele que acalma a tempestade, é aquele que apazigua a tempestade. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você estiver passando por alguma tempestade, o Senhor ele é fiel para acalmar a tempestade. E ali os discípulos ficaram ali desesperados e foram lá. Vamos lá acordar o mestre, vamos acordar o mestre, porque o negócio está ficando feio, o barco já está enchendo de água. E Jesus mostrou para eles, né, a autoridade do Senhor: aquieta-te mar, aquieta-te vento, e o vento se aquietou. Então eu quero dizer para você nessa noite, neste curso, né, que o Senhor é aquele que apazigua a tempestade. O Senhor Jesus é aquele que está no controle de tudo, no controle de qualquer situação da sua vida. Podemos colocar como exemplo a vida de Jó. Quem se lembra da vida de Jó? O que aconteceu com Jó? Jó, né, o inimigo foi lá: Jó tem tudo, por isso que ele é fiel a ti. E aí o que Deus fez? Vai lá, toca na carne dele, mas só na carne, a alma não. A alma pertence a mim. Então Deus naquele exato momento quis dizer para o inimigo: olha aqui, amigão, você vai tocar nele, mas a vida dele pertence a mim. E hoje as nossas vidas é assim mesmo.
A nossa vida está na mão de Deus. O Senhor está no controle. Então, quando você estiver passando por alguma tempestade, saiba que Deus está no controle. Quando o Senhor Jesus permite que nós passemos por alguma tempestade, é porque Ele quer que nós reconhecemos que Ele é Deus e que nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Porque nós estamos nesse mundo não para viver um mar de rosas. Porque a própria Bíblia nos diz o seguinte: no mundo tereis aflições. Jesus não falou assim, ó, você está aqui no mundo, você vai viver um mar de rosa, você vai viver só comendo picanha, como a gente estava falando aqui. Não, você vai ter aflições, você vai ter tempestade, mas o Senhor venceu o mundo e nós vamos vencer também. Amém? Amém. É.